Olá, amigos, boa noite. Eis-nos aqui mais uma quarta-feira, nossa noite de reflexões a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, hoje, dia 1º de setembro de 2021, estamos nós aqui para refletirmos um pouquinho a respeito da lição 111 dessa obra. Agradecemos a companhia de todos, vamos fazer a nossa prece. Os amigos vão chegando enquanto isso, a gente já agradece a presença, Rosângela, Cláudia, que estão conosco nesse instante. Vamos fazer a prece para podermos então fazer reflexões mais saudáveis. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, para que consigamos trilhar os caminhos necessários ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então agradecemos muito Cidinha, Gil, Júlio, Marcelo, que estão conosco nesse instante. Sejam todos bem-vindos e vamos às nossas reflexões, porque não podemos perder a oportunidade do aprendizado que nós temos tido a cada instante. Então, meus amigos, que possamos manter a alegria em nós, porque ela é extremamente saudável. Vamos tirar um som aqui, pronto, daí não dá microfonia. Agradecemos Célia, Arlete, Marcelo, Sandra, sejam todos bem-vindos e sigamos em paz. Hoje a lição da obra Pão Nosso é a de número 111 e tem como título Granjeai Amigos. É interessante esse título, granjear é cativar, né? É trazer, é fazer amizade. Então hoje a proposta que Emmanuel está nos trazendo é a respeito deste tema Granjeai Amigos. Boa noite, Dilza, Regiane, que Deus nos abençoe a todos. Neste evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 16, versículo 9, essa frase de referência. Mas, como nós gostamos sempre, já vimos semana passada que o evangelho de Lucas é o mais completo, é o maior dos 4 evangelistas, é aquele que tem mais relatos a respeito dos milagres da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão, que tem a crucificação, a ressurreição. Lucas é o que mais narra a respeito disso. E nesse evangelho, no capítulo 16, nós queremos voltar um pouquinho ao capítulo 15, antes da frase de reflexão. Porque no capítulo 15 é muito interessante, Lucas registra 3 parábolas de Jesus que são classificadas como parábolas de misericórdia. Então Jesus está fazendo pregação, está ensinando as pessoas e ele faz 3 momentos falando da misericórdia com parábolas para que as pessoas entendessem bem. E essa parábola da misericórdia, a misericórdia significa, no fundo, a alegria compartilhada. Ela gera alegria nos corações, por isso a misericórdia traz uma alegria compartilhada, daquele que é o misericordioso e daquele que recebe a misericórdia. Assim, Jesus fala de 3 parábolas, e o interessante, misericórdia para quem ou em razão de quê? Nós vamos ver que nas 3 parábolas são situações que Jesus coloca de algo que tinha sido perdido, algo que tinha saído da propriedade de alguém ou do meio de alguém e se perdeu por N razões. E a misericórdia, que reflete então essa alegria compartilhada, é quando há o retorno daquilo que estava perdido e foi achado. Então, são 3 parábolas onde Jesus diz a primeira, a ovelha perdida.
Mas vamos antes dizer uma boa noite aqui, que tem muita gente que está chegando e eu não disse. Jane, Terezinha, Brígida, seu Antônio, Laura, Sérgio, que estão conosco, Edith, Ivete, Yara, Cida, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma noite de paz. Terezinha também chegando. Nessa passagem da ovelha perdida, Jesus diz assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não deixará as 100 no deserto, as 99 no deserto, e irá buscar aquela que se perdeu? Falando desse comportamento natural do homem, ele usa para isso algo material. As ovelhas eram preciosas, a grande maioria desse povo a quem ele falava eram pastores, então eles sabiam o valor de uma ovelha, tanto quanto de um rebanho todo. Mas qual de vós, tendo 100, se uma se perder, não deixará aquela 100 no deserto e não irá atrás da que se perdeu? E encontrando-a, alegra-se, coloca-a sobre os ombros e atrás de volta para casa, onde vai festejar com os amigos aquela ovelha que foi reencontrada. Então ele está falando de uma partilha de alegria entre amigos por algo que estava perdido e que foi recuperado. Ele mostra aqui, no caso da ovelha, nós não vamos dissecar cada uma dessas parábolas, porque elas contêm muitos ensinamentos, mas não é o momento, apenas para a gente ver o que Jesus está querendo nos dizer com essas parábolas da misericórdia. Então tem piedade daquela que se perdeu, tem misericórdia daquela ovelhinha que se perdeu, vai em busca dela. Com certeza ela está cansada e perdida, poderia ter gasto muita energia procurando o caminho de volta ou não, ou tresloucadamente pulando em abismos, etc. O que faz aquele pastor? A conduz em seus próprios ombros, traz para casa carregada, porque ela não tem mais forças. Mas ele celebra ainda assim com muita alegria, junto com os amigos, o retorno daquela ovelhinha perdida. Uma segunda parábola, que ele também vai falar da misericórdia, e veja bem, vai ser a mesma tônica de algo perdido. Ele vai falar da dracma perdida. Dracma é moeda da época. E ele diz: qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a lâmpada e não varre a casa toda em busca daquela dracma até encontrá-la? Mostrando que a dracma era algo precioso e que mesmo tendo 10, você perdendo uma, você deixaria as 9 guardadas e iria vasculhar tudo até encontrar. Mas ele fala em acender a luz, que também seria comentário de outro momento. Varrer toda a casa para encontrar. E encontrando-a, alegra-se e chama as amigas e vizinhas para partilhar da sua alegria. Então veja o que é esse exercício de tendo algo desviado, algo saído do rumo, algo perdido, algo se separado da raiz, vai em busca e, encontrando aquilo que estava perdido, retorna para o porto seguro do lar, da família, do ambiente, e divide essa alegria do retorno com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, enfim, aqueles pelos quais se tem consideração. Numa terceira parábola, ainda sobre a misericórdia, sobre essa atitude de não deixar para lá. A misericórdia é ter um olhar de atenção em direção. É sobre o filho pródigo ou o filho perdido. Aquele filho que se desvirtua pelo mundo. Nós comentamos até ontem um pouco dessa parábola. Ele se desvirtua pelo mundo e está numa situação terrível, gastou tudo que tinha e acaba então por pensar em voltar em direção ao pai, mesmo se sujeitando a condições mais difíceis no núcleo familiar. No entanto, aquele pai misericordioso o acolhe de braços abertos, deixando para lá os seus desvios, a sua infantilidade, os seus arroubos, propiciando a ele um novo recomeço no meio familiar. E o que faz?
uma festa porque ele está alegre. Então, a misericórdia, o ato de perdoar, o ato de envolver-se com o outro, enche o nosso coração de alegria e também do outro. Por isso, o festejar. E partilhar com os amigos, porque ele chama criados, ele chama os vizinhos para participar daquela festa, daquele banquete que ele dá pelo filho que voltou. No entanto, muitas pessoas não compreendem esta atitude de perdoar, de buscar, de trazer de novo e de comemorar por estar junto. E é o que nós vemos com o filho mais velho, que trabalhava o tempo inteiro e que não se conforma do pai dar aquele banquete, aquela festa. No entanto, aquele pai diz a ele: tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Porque o irmão já não tinha mais nada, ele já tinha dado toda a parte da herança. Então, do que é que o outro reclamava? Do carinho, do afeto que estava sendo dado, da atenção para com aquele que tinha se desregrado no caminho, porque direitos materiais ele não tinha mais, a herança dele ele já tinha dilapidado. Então, ele disse: olha, tudo que é meu é teu, você está comigo todo dia, do que é que você reclama? E diz a ele: era preciso, sim, essa festa e demonstrar alegria, pois teu irmão estava morto e tornou a viver. Então, todo aquele que se afasta do núcleo, se perde pelos caminhos da vida, é como se estivesse morto para aquele núcleo familiar, ele deixa de existir no seio daquela família. E ele é como ressuscitar, tornou a viver, voltou aos moldes familiares, estava perdido e foi reencontrado. Então ele vai ser trazido outra vez para junto dos seus. Essas 3 parábolas estão nesse capítulo 15 de Lucas, falando da misericórdia, mas dizendo a questão da misericórdia que traz a alegria e que a nossa alegria deve ser partilhada com os amigos. Então, é fundamental termos amigos para poderem partilhar conosco, sim, das nossas vitórias, das nossas alegrias, dos nossos sucessos. Os amigos são importantes. E a lição de hoje: granjeai amigos. Então, fazei amigos, conquistai amigos, porque nenhum de nós consegue viver sem amizade, sem os companheiros, sem aqueles que nos apoiam, sem aqueles que são capazes de se alegrar com as nossas alegrias e se entristecer com as nossas tristezas, mas também capazes de nos dar força, de nos dar a mão. Esses são os amigos. É disso que Jesus falava para entrar nesse capítulo 16, que é o ponto de estudo, então, da nossa noite. Vamos ainda a um pessoal que chegou e que eu não cumprimentei também. E tem uma turminha boa que chegou aqui e que eu não disse o habitual boa noite. Jaqueline, Lourdes, Regiane, Divone, Cleusa, Edna, Simone, Carol, Silvia, sejam todos bem-vindos. Michele, Mara, sejam todos bem-vindos. É sempre para nós essa alegria estarmos juntos, refletindo e vibrando. Somos amigos, amigos vibram e vibramos a alegria, partilhamos a alegria, fortalecemos-nos uns aos outros através deste encontro mesmo que virtual, mas nós já sabemos que as nossas energias e o nosso pensamento transcende a matéria, transcende o mundo material, atinge o alvo quando a ele direcionado. No capítulo 16, que é de onde Emmanuel vai tirar a passagem para análise dessa noite, inicia esse capítulo com uma outra parábola, um outro relato que Jesus faz sobre o administrador infiel. Então, alguém que administra os bens de outra pessoa e que não tem fidelidade ao compromisso assumido para com essa outra pessoa. E aí nós podíamos viajar até na questão de administrar os bens emocionais e não ter fidelidade aos bens emocionais.
Aqui é voltado para os bens materiais, mas nós sabemos que aqueles que administram muitas vezes sentimentos, como administram emoções, como administram os bens materiais, e nem sempre existe uma fidelidade para com a causa ou para com a coisa do outro. Precisamos ter atenção com isso. Jesus chama a atenção para o uso do dinheiro. Esse trecho está falando do bem material. Então havia um administrador, né? Era um mordomo. Mordomo é aquele que fazia o papel de um gerente. É o mesmo título que teria para alguém que gerencia os bens de outra pessoa. E esse administrador, ele concedia empréstimos com os bens do seu senhor. Então ele usava o dinheiro que ele deveria gerenciar, concedia empréstimos. Tudo bem, ele poderia fazer aplicação do dinheiro do seu senhor. Só que tinha um detalhe, ele cobrava a mais, para quando a pessoa pagasse, a diferença ficava para ele. Ele emprestava 80 e registrava 100. Então, ele dava 80, registrava 100. Quando a pessoa pagasse os 100, que era obrigada a pagar, aquela diferença estava ali, ele então ficava com aqueles 20 e devolvia 80 ao proprietário do dinheiro. Assim, o senhor foi alertado por algumas pessoas que este homem então estava fazendo isso com o seu patrimônio. E ele fazia então um superfaturamento daquilo que ele estava emprestando. E aí ele é chamado como desonesto pelo proprietário do dinheiro. E como um desonesto, o proprietário diz que não quer mais os serviços dele. Ele não foi fiel, ele não tinha combinado aquilo, não foi estabelecido aquela forma de negociar. Por conta disso, ele era uma pessoa desonesta. Mas desonesta, porque o que esse homem faz? Para tentar manter o seu emprego, para tentar recuperar a confiança do seu senhor. Ele tem uma ideia, imediatamente ele retrocede. Então aquele que ele tinha dito que devia 100, ele volta a fazer uma nota promissória de 80, dizendo para a pessoa, olha, você paga só 80. Para o outro que deveria pagar 70, ele disse, você paga só 50. Ele abaixou os valores para tentar reaver o dinheiro do seu senhor e mostrando ao seu senhor, então, que ele sabia, estava se colocando em ordem, sem explorar o dinheiro alheio. Então, a desonestidade, quando ele é chamado desonesto nessa fala, não é por conta dessa redução imediata que ele fez dos valores, agora querendo mostrar honestidade. Não era por conta disso, mas era pela malversação anteriores motivadas, que motivavam a sua demissão. Qual era a malversação anterior? Era a dissipação desses bens, o não combinado. Não era o movimento de agora tentar fazer alguma coisa, ele foi chamado desonesto, então eu vou tentar mostrar que eu sou honesto. Não valia aquele momento, porque todos os seus atos anteriores mostravam a sua infidelidade, a sua desonestidade, a lapidação do patrimônio, tudo isso estava às claras. Então é preciso fazer o bom emprego do dinheiro. Esse trecho do Evangelho fala a respeito disso, onde nesse capítulo 16, no item 9, que vai ser o item de reflexão, está registrado: fazei amigos com dinheiro da iniquidade. E é interessante quando nós olhamos isso, fazei amigos com dinheiro da iniquidade. A iniquidade é a enganação, o que é injusto, aquilo que não é correto. Fazei amigos com dinheiro disso, não
para quem adquiriu de alguma forma mal adquiriu as coisas, mas porque a origem das coisas é que às vezes as fortunas elas têm no fundo da sua origem alguma desonestidade. Então quando fala fazer amigos com dinheiros da iniquidade, não é porque aquela criatura que está portadora de um patrimônio, ela age de forma indevida, de forma infiel às leis. Não, ela recebeu um patrimônio e aquele patrimônio está ali com ela. Mas qual é a origem desse patrimônio? A iniquidade, quer dizer, a injustiça, a dificuldade está muitas vezes na origem daquele dinheiro, daquele patrimônio, daquela herança, que não obrigatoriamente o que agora a está zelando é que tem esse comportamento ruim, mas é lá na sua origem, porque é disso que Emmanuel então vai nos falar nesse trecho que Jesus diz: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que te faltar o dinheiro, eles vos recebam nas tendas eternas. Parece complexo, mas essa lição está dividida em duas. Hoje a 111 fala do granjeai amigos e se limita à primeira parte desse versículo: fazei amigos com o dinheiro, com a herança, o patrimônio da iniquidade. Este outro trecho que fala a respeito de quando faltar o dinheiro, estes amigos te recebam nas tendas da iniquidade, nas tendas eternas, nós vamos ver na semana que vem. É a próxima lição. Na de hoje, ficamos nesse fazer amigos com dinheiros da iniquidade, para a gente refletir a respeito disso. No fundo, como dissemos, não é uma questão de que quem está portador daquele patrimônio esteja de forma ilícita ou adquiriu de forma injusta, de forma ruim. Não, não é isso. É que na maioria das vezes a herança, o dinheiro, ele não teve uma origem saudável. Então Emmanuel vai fazer esse comentário e ele usa o versículo 16, o capítulo 16, o versículo 9, um pouquinho diferente dessa leitura que nós fizemos. Nós já sabemos que as Bíblias, nas suas traduções, às vezes tem um pouquinho de diferença, mas no fundo a lição é a mesma que a gente observa, a maneira de falar. Então o que é que está registrado na obra Pão Nosso? Está registrado assim: também vos digo, granjeai amigos, por isso que o título é granjeai amigos, é fazer amigos, com as riquezas da injustiça. Então, seja com o dinheiro da iniquidade ou riquezas da injustiça, estamos falando da mesma coisa. É um patrimônio adquirido de uma forma não muito legal, não muito saudável, não muito correta. Mas chegou em nossas mãos. Então, o convite é: fazei amigos com o que você tem, com aquilo que você dispõe, com a possibilidade de ajuda que for possível. Faça amigos. Faça amigos dessa forma. E aí, Emmanuel então vai analisar dizendo: se o homem conseguisse devassar todo o seu passado, desde os primórdios, esse seu passado distante, ele chegaria rapidamente a duas conclusões. A primeira: todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde, desde toda a sua experiência, esta encarnação, se temos conhecimento, se temos saúde, que são coisas que estamos recebendo, como se fossem heranças, como se fossem riquezas, patrimônios, todas as felicidades, né? Todas as possibilidades que nos felicitam com conhecimento e saúde provém da bondade divina. É lícita, é perfeita,
é íntegra, é saudável, tudo que nos vem de Deus. Então, conhece a possibilidade do conhecimento. Muitas criaturas na face da terra não têm possibilidade de conhecimento. São bloqueadas nessa possibilidade. Nós acabamos de ver uma notícia de que o Talibã, agindo na região em que ele está dominando, está acabando com salões de beleza para as mulheres, porque a mulher não precisa disso, não necessita disso, queimando as bicicletas até de atletas que participaram recentemente das Olimpíadas que nós tivemos, estão acabando com isso. Não pode, as escolas, as mulheres não podem mais frequentar. Então veja, um bloqueio na possibilidade de aumentar o conhecimento das pessoas. E todas as possibilidades de conhecimento que nos chegam, sejam essas materiais ou sejam aquelas interiores da nossa capacidade mental, da nossa atividade cerebral para adquirirmos o conhecimento, elas provêm da bondade divina. Os homens podem comprometer isso, mas isso seria a bênção de Deus para todos os seus filhos, a possibilidade de ter um intelecto suficiente para o conhecimento de todas as ciências. Por isso que Paulo, em sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz lá, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu conheça todos os segredos do universo, todas as ciências do universo, se eu não tiver amor, eu nada serei. Dizendo que tudo isto chega a nós por bênção divina. Todas as ciências do universo, todo o conhecimento vem a nós por bênçãos divinas. Então, se nós olharmos para a nossa vida e se pudéssemos devassar as nossas muitas vidas já vividas, desde o primórdio da humanidade, né, quando lá nas experiências mais primitivas, o que nós adquirimos de possibilidades de conhecimento de lá para cá, são bênçãos de Deus para os seus filhos, a fim de que conseguíssemos progredir, enxergar mais, aprender mais. E as bênçãos da saúde, a mesma coisa. São bênçãos divinas, da bondade divina, nos concede. O que é a saúde, segundo as definições mais atuais? Não é só ausência de enfermidade, porque às vezes a pessoa está portadora de uma enfermidade e ela é saudável. Porque ela encara aquilo, ela age aquilo, entende aquilo como uma disfunção momentânea, mas aquela pessoa está saudável para vencer essas dificuldades. A saúde em si é todo um conjunto de possibilidades, não só fisiológicas, mas psicológicas, emocionais, é isso. E isso está vindo de Deus, esse equilíbrio é bênção divina para nós. Muitas vezes somos nós que estragamos e dificultamos ou colocamos obstáculos nessas situações. Na maioria das vezes, Deus daria tudo muito perfeito, mas na nossa imperfeição, na nossa infantilidade, no nosso primitivismo, nós comprometemos determinadas estruturas. E aí o conjunto todo da saúde, ele nos torna algo mais complicados, não só uma enfermidade momentânea da qual estamos portadores. Vamos então, mais boa noite aqui, a Cristiane, a Márcia Hoffman, ao Gil, acho que eu já tinha cumprimentado, ao Aurélio, nosso companheiro, que está com um corpo portador de uma enfermidade, está internado no hospital, esperando uma cirurgia, como ele mesmo já colocou aqui, mas hoje conversando com ele me disse que ele está muito tranquilo, ele está muito em paz, que ele até está surpreso com ele mesmo, porque ele está com a mente saudável. Essa é a bênção de Deus. O corpo está precisando de uma ajuda, ele está, por alguma razão,
portador de uma enfermidade que deverá ser cuidada, e hoje o conhecimento da ciência médica, de toda a tecnologia, permite a ajuda que necessitamos. Mas veja qual é o estado saudável: estar em paz, estar tranquilo, confiante e aguardando o sucesso dos procedimentos que virão pela frente. Então nós vemos que essas possibilidades todas do conhecimento e da saúde, elas provêm da bondade divina para nós. Mas olhando esse nosso passado, as muitas vidas, se pudéssemos mergulhar nesse filme, né, das experiências anteriores, nós iríamos ver que a maioria dos recursos materiais, agora materiais, à disposição dos seus caprichos, provém da injustiça. A maioria das possibilidades, dos recursos materiais que chegam até nós, provém, para atender os nossos caprichos, as nossas vontades, provém da injustiça. Fala-se muito de trabalho escravo e daquilo que nós estamos usufruindo e que é originário de um trabalho escravo, que é uma injustiça para com o outro ser humano. Muitos patrimônios que chegam para nós como uma herança, alguém foi prejudicado em algum momento para que isso tornasse posse da nossa família e chegasse até nós. Então, a maioria dos recursos materiais que vem atender esse nosso capricho, o nosso gozo, o nosso prazer, a nossa vontade, a satisfação do nosso ego, muitas vezes provém da injustiça. Houve algum desvio, alguma injustiça nesse caminho, alguém sofreu para que nós pudéssemos então usufruir. Diz Emmanuel, não nos cabe particularizar. Este, aquele, apontar nada, não nos cabe isso. E sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina. Então, apenas deduzir que o que chega até nós, o que é de direito do ser humano na face da terra, tem a influência divina. Mas nós somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual. Recebemos aquilo que tinha origem divina, mesmo os bens materiais que surgem na terra, de origem divina para aquele momento, vamos dizer, que se descobrisse uma jazida de ouro no nosso quintal. É uma bênção divina esse minério que poderia nos trazer um patrimônio grande, um patrimônio bom, mas nós não sabemos aproveitar de forma decente, de forma humanizada, esse patrimônio que nos chega. Nós vamos, por causa disso, vamos extrapolar todos os limites, vamos ultrapassar as regras da boa conduta, da conduta cristã, por conta desses patrimônios que nos chegam. Em princípio era alguma coisa muito boa que chegou até nós e, num repente, nós investimos e usamos para algo ruim e nos comprometemos por conta disso. Porque a nossa evolução individual é muito lenta. Sair do estado de cobiça, de egoísmo, de vaidade e orgulho para um estado de alteridade, de fraternidade, de caridade, de humildade, de amorosidade, é um processo longo, de muitas encarnações que nós estamos passando. Tudo nos foi dado por Deus, as oportunidades que nos chegam são sempre boas. Elas são com o propósito do bem. No entanto, nós não sabemos exatamente como aplicar em benefício do bem. E não é só do nosso bem, é daquele bem que Jesus falou quando substituiu as leis que nós comentamos ontem. Quando ele diz do amor a Deus, amar ao próximo como a si mesmo.
desejar ao próximo o que gostaria para si mesmo. Propiciar ao próximo o conforto, o bem-estar que gostaria para si mesmo. É isto que nós não fazemos ainda com frequência. Podemos até esporadicamente fazer alguma coisa, mas não é o nosso habitual, não é já o lugar comum do nosso comportamento. Assim, então, diz-nos Emmanuel no seu comentário, né? Somos compelidos a reconhecer que a nossa vagarosa evolução individual. E ele vai mostrar esta evolução de onde para onde, e é lento. Do egoísmo feroz para o amor universalista. Por que ele usa a expressão egoísmo feroz? Lá nos primórdios da espécie humana, daquele ser embrutecido, o que regeu e até garantiu a sua sobrevivência foi exatamente o egoísmo. Para ele, para os dele, para si, era a luta por si mesmo. E isso levou o homem a um comportamento muitas vezes animalizado, feroz. Então, esse egoísmo feroz que num momento serviu para a sustentação da vida, para a garantia da proteção, ele ao longo do tempo teria que ser diluído, e em lugar do eu e os meus e tudo para mim, nós temos que começar a levar ao outro, a ver o outro, a estender ao outro. Então é sair do egoísmo para o altruísmo, sair do ego para o alter ego. É essa trajetória, por isso Emmanuel coloca para nós a respeito do sair do egoísmo feroz para o amor universalista. É uma caminhada muito longa, porque vamos sair quase que do instinto que gerou esse egoísmo, das ações instintivas para as ações não só pensadas, porque até podemos, nesse momento já de maior evolução da espécie, do homem primitivo para o Homo sapiens de hoje, poderíamos estar usando a razão e termos algumas atitudes mais racionais. Mas nós precisamos ainda substituir esta razão nas nossas atitudes para com o outro pelo amor. É o outro nível que nós passaríamos, vamos dizer, nós tivemos o Homo erectus lá no começo, usando muito desse instinto, estaremos hoje no Homo sapiens, facilitando, que já tem outras denominações. Mas para a gente ver 3 escalas, o Homo sapiens, o homem de inteligência, o homem de conhecimento, que vai ter atitudes mais racionais. E podemos agir no bem por pensarmos esse bem, por pensarmos no outro. Não porque o nosso amor existe de uma forma que a gente se ocupa do outro com essa dedicação. Não, porque a gente entendeu que o outro precisa e que nós podemos ofertar. Graças a Deus, já é um passo. Mas nós vamos chegar ao Homo angelicus, que é o anjo, a evolução, o anjo, para chegarmos a esse Homo angelicus, onde o sentimento que desenvolvido, sim, pelo instinto primário, somado à capacidade de raciocínio, esse sentimento foi construído em bases sólidas e torna-se vigente para todas as criaturas. Então nós precisamos nos envolver nesses desenvolvimentos tudo. O juiz está dizendo, né? Até para se transformar teve que lutar só por ele. Sim, todos estão na luta, né? E a Sandra dizendo do instinto para o racional, né? Voltados para o bem. Sim,
existe hoje, saímos do instinto para o racional no desejo e entendemos sim, entendemos a fome, entendemos a sede, entendemos a necessidade de paz, entendemos a necessidade de saúde, entendemos, agimos hoje no bem para promover a saciedade da fome, da sede, ou a saúde, o bem-estar e a paz, agimos hoje assim racionalmente. Nós pensamos sobre isso, nossa, isso é bom para mim, é isso que eu quero, então vou ajudar para que o outro também tenha. Olha, coitado, ele não tem. Isso eu estou usando todo o meu racional e descobrindo até os caminhos ideais para poder levar isso até o outro. Mas a hora que isto for em mim um comportamento natural, que eu não precise pensar na dor do outro, que eu não precise pensar no quadro de saúde, que eu não precise pensar na paz, mas que ela seja uma constante no meu existir, eu já estou na classificação dos sentimentos mais puros. Estou deixando sair do instinto, fui para o racional e agora do racional para os sentimentos mais nobres, o amor. É esse o final da nossa escalada de espíritos para chegarmos à maturidade do espírito. Saímos da infância espiritual, estamos aí na puberdade, adolescência espiritual, independente das idades biológicas de que estamos portadores, né? Não importa, mas estamos como espíritos vivendo essa juventude de espírito, onde ainda os erros são muito grandes, para chegar à maturidade espiritual, para chegar ao ponto de equilíbrio da sabedoria. Vamos chegar lá. Esse é o destino de todas as criaturas. E aqui Emmanuel vai levantar o outro ponto. Então ele falou primeiro dessas possibilidades de Deus, da saúde e do conhecimento. Em segundo ponto, ele está falando a respeito dos recursos materiais à disposição dos caprichos que provém, na maioria das vezes, da injustiça, dos sacrifícios alheios, que não nos cabe, então, particularizar, mas apenas reconhecer que somos compelidos, né, a uma evolução lenta, por conta. É uma evolução que se fará do egoísmo para o amor universalista e da iniquidade, que é a injustiça, que é o engano, que é a fraude. Vamos sair da iniquidade para a justiça real. Aí a gente olha o panorama do mundo hoje. Dá-nos a impressão que a iniquidade está aí à flor da pele da espécie humana. Mas ainda aí, quando a gente olha isso e reconhece sim a presença da injustiça em tantos pontos, da iniquidade no coração humano, que a gente diz, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem para proceder dessa forma? Proceder dessa forma. Hoje estamos conseguindo ver. E, de um modo geral, o ser humano está conseguindo mostrar, quer dizer, veio à tona. Aquilo que era sujeira no fundo da alma, ela está transparecendo. Ela está vindo à tona. E vindo à tona e transparecendo e identificando-a, nós podemos combatê-la com mais facilidade. Enquanto estava submersa, escondida nas sombras do ser, no inconsciente profundo, onde não se mostrava isso, as pessoas não se mostravam, era difícil combater. Não estávamos vendo, não havia uma identificação. Mas a partir do momento que isso aflora, que isso é escancarado, que essa iniquidade, injustiça, que esses procedimentos ilegais estão sendo assim mostrados diante dos nossos olhos, é mais fácil combater, é mais fácil identificar. Fica muito claro. E se está à flor da pele, é como um mal, uma doença, uma ferida que estava nas camadas mais profundas e ela agora vem para a superfície. Toda ferida,
ela não cicatriza de fora para dentro. A cicatrização real dela é de dentro para fora. Ela vem fechando de dentro para fora. Então ela vai empurrando para fora ainda os tecidos pútridos, os tecidos contaminados. Ela vem, a carne nova, como a gente fala, ela está por baixo, ela está se fazendo de dentro para fora. Quando na enfermagem, um enfermeiro ou uma enfermeira vão fazer a limpeza de uma ferida, ele faz a debridação, que é fazer uma fricção naquele tecido todo que está apodrecido, contaminado, impuro, que está na superfície, até sangrar e até ele ver a carne vermelha nova que está vindo. Então ele vai limpando a sujidade para poder permitir que aquela carne nova que está vindo de dentro para fora, aquele tecido novo que está se formando, bonito, limpo, perfeito, liso, ele vá se tornar superfície um dia. Claro, tem dor, tem cuidado, tem uma imagem ruim, porque não é agradável olhar tecidos nessa condição, né? Não é agradável olhar uma ferida purgando, um ferimento, como a gente diz, um ferimento feio. As pessoas usavam muito essa expressão. Não é agradável. Mas o agradável, especialmente para aqueles profissionais da saúde, é de ver que embaixo daquilo que nós estamos considerando feio, nada agradável, está vindo o novo, o bom, o saudável. Então, falando do comportamento humano, é a mesma coisa. Trazíamos essas feridas no mais profundo do ser. E elas estão vindo, sendo empurradas pelo Espírito, que vai se renovando à medida que vamos amadurecendo, que vamos aprendendo, introjetando conceitos novos. Isto, o que é velho, o que é impuro, o que é sujo, o que é fétido, o que contamina, vai sendo empurrado para fora. Só que vai aparecendo na superfície. Então, vai aparecendo a nossa mazela, as nossas chagas. Nas referências de Jesus sobre os leprosos, os chagados, nem todos ali são chagas materiais, corpo físico. Chagas morais. Temos chagas morais. E estas chagas morais precisam se cicatrizar de dentro para fora, serem sanadas. Então, por conta disso, é que Emmanuel está dizendo desse processo, do egoísmo para o amor universalista. É da sujeira, da podridão, do mais íntimo, do mais profundo, que não serve mais para um tecido novo, liso, bonito, que vai então se revelar. Da iniquidade, da injustiça, da ilegalidade, da corrupção, desses enganos todos da alma, para a justiça real. E olha aqui que é justiça real. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, que fala das revelações. Então, nós vimos Moisés trazendo leis. Claro, cumprir aquelas leis faziam parte da justiça humana. Na maioria das vezes, os homens se ocupavam com os ritos em cumprir a lei naquilo que dizia respeito ao relacionamento material. Mas a lei de Deus, que era o mais profundo, o mais importante, ficou um pouquinho de lado, ou cumpríamos parcialmente. Quando Jesus vem e disse, eu vou trocar tudo isso para facilitar para vocês, pelo amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, e aí está contido tudo o que você precisa fazer, ele está nos dando um medicamento eficiente e eficaz para essas nossas mazelas da alma. E fala então, porque este amor para com Deus, para com o próximo, para consigo, está na razão da justiça real. Não fazer ao outro o que não gostaria para si mesmo. Essa é a justiça real.
A justiça de Deus é essa: amar ao outro como a si mesmo. Então, essa é a justiça real. É um longo processo sair desse nosso comportamento egoísta, que ocupa-se só de si mesmo e que procura levar vantagem em tudo. Sair deste processo, para nós, é algo, então, muito mais, que exige de nós muito mais condição. E aí, Emmanuel, então, vai nos ajudar a recordar, ele nos convida a recordar, dizendo: quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Ele está falando das injustiças. Estados terrestres são os territórios, os países, as cidades, então as localizações terrestres. Quase todas as localizações terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Então, quando nós falamos nas grandes viagens de descobertas, grandes descobertas do mundo, nós falamos dos conquistadores. Sim, levaram o progresso àquele lugar, mas o ato de conquistar aquele terreno com aqueles habitantes que lá estavam, não usaram sempre das medidas mais justas, não usaram sempre isso, de uma medida mais justa. Houve muita injustiça, muita gente foi tirada do seu meio de forma injusta e se apoderaram dos seus patrimônios e edificaram coisas, territórios, usando dessa injustiça, dessa iniquidade. Então, são conquistas cruéis, porque massacraram povos para tomar o domínio das terras. E hoje ainda, o duro é isso, que hoje ainda a gente vê coisa desse tipo acontecendo. Claro que não é a voz geral no planeta, mas há pontos gritantes deste comportamento de apropriação, de conquista em cima de injustiças. Então ele diz: olha, quase todos os estados terrestres, todas as cidades hoje construídas, que a gente acha que maravilha, tão bonita, que beleza, quase tudo isso se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Cruéis porque tinha maldade, porque tinha muita morte, muita destruição, muita guerra para haver o domínio. Então há hoje questões que nós vemos das pessoas colocando a respeito dos bandeirantes. Sim, muitas coisas aconteceram. Não podemos generalizar, não podemos dizer que todos procederam da mesma forma. Mas, se não fossem eles, não teríamos as estruturas que temos. Então é difícil nós julgarmos, é por isso que Emmanuel diz que ele não iria pormenorizar, que ele não iria particularizar, porque não dá para particularizar. Mas dá para a gente ter dedução sobre os fatos. Né? Nós podemos ter, então, essa dedução sobre os fatos. E assim, ele nos convida a recordar esses passos de que havia, para as conquistas, havia muita crueldade. As terras foram, as localizações foram edificadas, às vezes em cima de guerras, crueldades, o tempo todo a história registra isso. E muitas vezes querer apagar isso da história não vai resolver. O que resolve é mudarmos o comportamento agora. Porque às vezes querem apagar um ato da história com outro ato violento, com outro ato injusto. Então não adianta. Nós temos que fazer o diferente agora. Teria que se levantar localizações, se tivermos que levantar localizações que não sejam através de atos cruéis, que sejam de atos pacificadores, harmonizadores, edificadores do bem.
E assim vamos consegui-lo. Com exceções, quer dizer, já sempre houveram exceções e vão continuar existindo. Os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. A mordomia é o mordomo, que é o cargo de gerente, do zelador, daquele que é responsável pela cuidado das coisas do seu senhor. Então ele diz, com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. No momento do acerto de contas, vai ser registrado que não deram contas daquilo que lhe foi pedido. Estamos no planeta, estamos aqui reencarnados. Este planeta, cujos bens naturais dele são divinos, né? E nós estamos aqui como zeladores, como mordomos, e não podemos ser mordomos infiéis à lei divina. Nós teríamos que ser mordomos fiéis à lei divina, mostrar-nos sim no momento do ajuste que estávamos à altura daquilo que nos foi confiado. Então é cada um olhar para si mesmo, olhar as suas próprias atitudes, porque muitas vezes vemos bandeiras levantadas para apontar os defeitos do outro e, no entanto, estamos vendo as pessoas fazendo os atos indevidos, fazendo as mesmas coisas, os atos indevidos. Quer cobrar do outro, mas ele próprio não toma providência na sua vida. É mais fácil, por isso que Jesus disse, é mais fácil ver um argueiro no olho do outro, que era um cisquinho, do que a trave no seu próprio olho. É mais fácil a gente enxergar que o outro está fazendo alguma coisa indevida, mas não olhamos o indevido que nós fazemos quase toda hora no caminhar terreno. Assim, a parábola do mordomo infiel, que é esta que inspira a página Grangear e Amigos, é um convite à fraternidade sincera, para que através dela encontremos caminho de reabilitação. Então a nossa reabilitação como filhos de Deus, que já cometemos tantos enganos, ela se fará através de nos redimirmos para a proposta de zeladores neste planeta, na humanidade, na vida, de cuidarmos melhor das coisas que Deus tem nos oferecido. Essa é a proposta. Jesus então aconselhou-nos a granjear amigos, porque não damos conta sozinho muitas vezes. Precisamos de muita ajuda. Então ele nos convida a granjear amigos. Isto é, então, a dilatar os círculos de simpatias em que nos situamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios, porque os amigos intercedem por nós. Intercedem através da prece, intercedem pelas vibrações, intercedem materialmente falando diante das nossas dificuldades. Então nós precisamos de aumentar esse círculo de amizades, todos nós, porque vamos nos dando as mãos, vamos nos socorrendo mutuamente, seja no campo emocional, no campo vibratório, no campo material, não importa. O amigo tem sempre um olhar de carinho, uma palavra boa em direção do outro. Portanto, o conselho de Jesus é esse, granjeai amigos, ainda que estejamos portadores muitas vezes dessa herança iníqua, dessa herança injusta que recebemos ao longo do tempo na vida, mas que nós podemos compartilhar, nós podemos fazer o bem com ela agora. Se ela chegou até nós, se as possibilidades chegam até nós, é para que apliquemos no bem. E no bem não é só o nosso bem, o bem de todos aqueles que estão conosco na caminhada. Se o nosso passado espiritual é sombrio, diz Emmanuel, e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da súbita
da subida rápida da redenção. Então, se o nosso passado espiritual é sombrio, e com certeza é, porque estamos humanos e como seres humanos, nós estamos todos comprometidos, portanto, o nosso passado espiritual, como um ser primitivo, um ser mais grosseiro, com certeza foi algo mais pesado para nós. Mas não tem importância. Foi e de todo mundo, não foi só nosso. Todos os espíritos começaram do começo. Todos tivemos a infância espiritual, como nessa encarnação, vivemos os primeiros dias na Terra como crianças, praticando um punhado de coisas erradas. Mas não justifica que na nossa fase adulta estejamos cometendo os mesmos erros. Então, se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo. E como vamos fazer isso? Adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida rápida da redenção, adquirindo os amigos que nos dão força, que nos orientam, que nos sustentam nas quedas, para que a gente consiga ir adiante. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então, se hoje não temos essas ligações com as riquezas injustas, porque não procedemos assim, se procuramos andar direito e elas nos chegam, ou por herança, ou por trabalho próprio, mas de forma limpa, de forma de lisura, com certeza nesse passado tivemos. E por conta dessa dívida do passado, vamos aproveitar melhor o nosso tempo agora, quando estamos nos reajustando, fazendo esse reajustamento individual perante a justiça divina. Ou simplesmente temos consciência de passado delituoso de uma humanidade inteira. Por conta disso, tenhamos consciência de que precisamos melhorar. E não melhoramos sozinhos. E não temos força suficiente sozinhos. Muitas vezes, vamos sim, na maioria das vezes, precisar de mãos amigas que nos ajudem. Nós estamos vendo André Luiz em nosso lar, carecendo de muitos amigos para se equilibrar, para poder vencer as dificuldades, para retificar o seu caminho, para poder fazer o melhor. Por isso que Chico dizia, né? Se não podemos mudar o nosso passado, comecemos hoje a fazer um futuro melhor. E é essa a lição, quando granjeamos amigos, é para que eles nos ajudem a fazer um futuro melhor. O André Luiz está nos dizendo aqui, o André Luiz encarnado, o André Luiz Prado. Ontem já foi, amanhã o sol de Jesus no coração e vamos em frente. E é verdade. O ontem já foi e, como disse o Chico, não dá para mudar. Mas nós podemos começar hoje a mudar o nosso futuro, o amanhã, com esse sol de Jesus e com a ajuda, as mãos amigas dos companheiros de jornada que vamos granjeando ao longo do nosso existir. Gente, eu preciso de um instantinho sair só para pegar um livro e já volto. Pronto, nós tínhamos selecionado uma oração da obra A Luz da Oração para hoje, para que a gente encerrasse a nossa noite e achamos importante buscá-la. É uma oração que ainda não fizemos em nenhuma das nossas lives. Mas antes, nossa água está aqui. Vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao Pai Celestial, vamos pedir aos amigos espirituais que coloquem em nossas águas os bálsamos que necessitamos para a pacificação, o fortalecimento da nossa esperança, a melhoria da saúde, o fortalecimento do nosso corpo físico, que possamos ter os fluidos saudáveis que todas as águas, as cabeceiras dos doentes,
aquelas que vão abastecer os nosocômios da cidade, possam levar os fluidos necessários, aquelas águas que serão sorvidas pela criatura mais sedenta na terra, que elas contenham os elementos de sustentação da vida necessários ao seu existir. E vamos, então, nesse instante, fazer a nossa reflexão de encerramento. É uma página assinada por Emmanuel, dessa obra A Luz da Oração, que diz: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis pelo raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos anime, te ilumine a fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas que em tua misericórdia que os teus olhos se voltem para trás. Perdão, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre, assim seja. Que os nossos olhos estejam voltados para o bem e, como disse o André, que esse futuro diante dos nossos olhos seja iluminado pelo sol do amor de Jesus. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, haja paz e luz em cada coração.